Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 7 de outubro. Sessão plenária do Supremo é marcada por homenagens ao ministro Celso de Mello. O decano vai deixar a corte no próximo dia 13, depois de mais de 3 décadas no tribunal. Maior período desde o início da República. Este é um dos destaques da edição de hoje. Você confere ainda. Na sessão do STF também foi lançado um livro e um hot site dedicados ao ministro Celso de Mello. Supremo transfere julgamento das turmas para o plenário de ações penais e inquéritos de parlamentares e ministros. Ministro Dias Toffoli determina que Polícia Federal ouça ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre suposta declaração homofóbica. Quarta-feira é dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal, mas hoje não houve pauta de julgamentos. Foi uma sessão especial, totalmente dedicada a homenagear o decano do STF. O ministro Celso de Mello vai se aposentar no próximo dia 13, após 31 anos ocupando uma das cadeiras da corte. Gostaria de render uma breve, porém imperativa, homenagem ao nosso ministro decano. Digo imperativa tendo em mente o legado que deixa para esta corte, para a sociedade brasileira como um todo. Sua vida e obra não só se revelam num verdadeiro arquétipo de ministro de uma Suprema Corte, com participação ímpar, com conduta, probidade, exação, postura, a serem seguidos por todos e todas que recebem a honra de sentar nesta cadeira, mas, em verdade, demonstra um exemplo de ser humano, íntegro, sereno e culto. Após abrir as homenagens, o presidente Luiz Fux convidou a ministra Carmen Lúcia para falar em nome dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Para Carmen Lúcia, Celso de Mello é exemplo de equilíbrio, ética e firmeza. Já nos próximos dias, a cadeira agora ocupada pelo ministro Celso de Mello não terá sua presença física neste plenário, mas este plenário terá, e isso é certo, para sempre, a força da presença moral e intelectual do ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello alia a firmeza de decisões com a lhaneza de trato, a seriedade da conduta à leveza do convívio, a profundidade do saber com a diversidade dos saberes. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, lembrou que a carreira de Celso de Mello sempre foi pautada pela defesa dos princípios constitucionais. Foi imprescindível a contribuição de Vossa Excelência, ministro Celso de Mello, para a estabilidade dos princípios constitucionais e do próprio regime democrático, prezando pelo consenso apregoado por John Rawls, ou seja, aquele consenso social acerca de determinadas questões que promove a diversidade e o respeito às diferenças e também aos diferentes. José Levi, advogado-geral da União, disse que tem no decano uma referência. Vossa Excelência, ministro Celso de Mello, tornou-se referência desde o primeiro momento, sobretudo pelo conhecimento agudo e vertical, mas também pela lhaneza, pela atenção, pela dedicação. O defensor público-geral da União e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil também se manifestaram. A singular trajetória de Vossa Excelência nesse Supremo Tribunal Federal é indisputavelmente marcada pela defesa intransigente das liberdades públicas, das liberdades civis e dos direitos fundamentais. Sua defesa pelos ideais republicanos e pela universalidade dos direitos fundamentais foi decisiva para consolidar os grandes avanços civilizatórios após a promulgação da nossa Carta Magna. Depois, os ministros, colegas de Celso de Mello na Suprema Corte, prestaram suas homenagens. A Constituição Federal completou 32 anos de vigência. Durante 31 anos desses 32, nosso decano, ministro Celso de Mello, atuou no Supremo Tribunal Federal. Destacou-se pela independência, pela firmeza, pela sabedoria, pela humildade. É de um dos maiores magistrados da história brasileira. Ultrapassou 30
31 anos de atividade no Supremo Tribunal Federal, sendo um dos principais construtores do real significado do texto constitucional. O ministro Celso de Mello poderá ser sucedido nesse tribunal, mas nunca substituído. Figura humana de rara sensibilidade e inteligência, já sentimos a falta que nos fará. Ministro Celso de Mello, permita-nos iluminar o íngreme caminho que temos e o mais que nos aguarda, pelo seu sempre intenso exemplo. Uma personalidade de extrema fidalguia, como observou nosso Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, generoso com todos, inclusive com os ministros que recém chegavam ao tribunal, como foi o meu caso, desafetado, que é uma virtude que sempre merece ser exaltada, e uma pessoa totalmente institucional nesse mundo e nesse país em que nós precisamos cada vez mais de instituições e de pessoas agregadoras. O ministro Celso de Mello é meu paradigma inatingível, não só no exercício da jurisdição constitucional e na irredutível afirmação das liberdades, dos direitos fundamentais e dos grupos minoritários, mas, sobretudo, na incansável e intransigente defesa institucional do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário contra todos os atos, condutas e movimentos, não importa a origem, reveladores de arbítrio, de autoritarismo, de intolerância e da incompreensão do papel de uma Corte Constitucional em um Estado democrático de direito. O ministro Celso de Mello nos deixou, quiçá, uma das mais importantes lições jurisprudenciais. E é muito importante que se apregoe o conteúdo desta verdadeira pérola de sabedoria jurídica, que foi o seu voto no HC 188-888 de Minas Gerais, em que Sua Excelência afirma peremptoriamente a obrigatoriedade da realização das audiências de custódia, mas mais importante do que isso, Sua Excelência nos alertou, e a comunidade jurídica em geral, que não mais existe a prisão ex officio a partir da detenção em flagrante. Conviver com ele é saborear cultura, respeito e amizade. Com ele aprendi e aprendo. E cordialidade, simplicidade, conciliação são características que enobrecem ainda mais o ofício da jurisdição constitucional, por viabilizar o diálogo essencial em uma democracia. Ao encerrar as homenagens, o presidente Luiz Fux lembrou a trajetória pessoal e profissional de Celso de Mello e destacou o papel de liderança exercido pelo ministro nas últimas 3 décadas na Suprema Corte. Hoje é imortalizada a trajetória de Vossa Excelência, um magistrado que dedicou sua vida à causa pública e ao bem comum, por meio de decisões universais e atemporais. As sessões compartilhadas com Vossa Excelência no plenário da mais alta corte do nosso país representam uma honra única e um aprendizado eterno. Muito obrigado pelos seus 31 anos de devoção ao Supremo Tribunal Federal. Ministro Celso de Mello, Vossa Excelência é fonte de orgulho para todos os cidadãos brasileiros. Será sempre um farol para os integrantes desta Corte.
O ministro Celso de Mello agradeceu. Para mim, para mim foi uma honra imensa o haver sido guindado a esta corte, onde a convivência com as eminentes juízas e eminentes juízes que a integram tornou-se um imenso fator de aprendizado e de notável experiência de aprendizado, e especialmente quando o Supremo Tribunal Federal se viu confrontado com graves desafios comprometedores da institucionalidade delineada pela Constituição da República. Muito obrigado, senhor presidente. E o STF também lançou hoje a edição comemorativa Ministro Celso de Mello, 31 anos de jurisdição constitucional. O livro traz 31 decisões memoráveis do decano na corte. Também foi inaugurado um espaço interativo no site do STF dedicado à história do ministro. Foram mais de 3 décadas no tribunal, maior período que um ministro ficou na corte desde o início da República. A edição comemorativa Ministro Celso de Mello, 31 anos de jurisdição constitucional, traz 31 decisões memoráveis dele na corte. O livro, em formato digital, contém QR Codes que permitem ao leitor acessar as mídias audiovisuais dos julgamentos durante a leitura do livro. Também foi lançado um espaço interativo no site do STF com cenas do itinerário constitucional do decano da Suprema Corte. O site traz uma linha do tempo que conta a história do ministro e seus 31 anos no Supremo Tribunal Federal. É o local mais completo para acesso às mais importantes informações, decisões e obras publicadas pelo decano do STF. Traz inclusive estatísticas com a quantidade de decisões proferidas pelo ministro. Os números são destacados para melhor visualização da trajetória dele. É possível, inclusive, interagir com os dados, aplicando filtros e também salvar essas informações. O site também traz várias publicações do ministro em destaque. E, por fim, há um espaço dedicado ao depoimento dos colegas de corte. O Supremo decide transferir julgamento de ações penais e inquéritos das turmas para o plenário da Corte. A emenda regimental proposta pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux, foi aprovada por unanimidade em sessão administrativa desta quarta-feira. Desde 2014, deputados, senadores e ministros de Estado são julgados pelas turmas do Supremo Tribunal Federal nos casos de crime comum. A alteração no regimento do STF foi para desafogar o plenário da Corte e dar mais agilidade aos julgamentos. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, lembrou que na ação penal do chamado mensalão, o tribunal passou cerca de 6 meses quase que exclusivamente dedicado àquele julgamento. Participei com a presença de Vossa Excelência, com uma atuação brilhante como revisor daquela ação penal que nos tomou 6 meses de manhã e à noite e inviabilizou o plenário. Hoje a situação é diferente, nós temos aí, digamos assim, 3 pilares importantes: segurança jurídica, coesão jurisprudencial, colegialidade. Segundo o presidente do Supremo, esse cenário mudou com a restrição da prerrogativa de foro dos parlamentares federais. Segundo ele, de 2018 até este ano, houve redução expressiva no número de julgamentos realizados nas turmas envolvendo esses casos. Em 5 de 10 de 2020, nós tínhamos 166 inquéritos e 29 ações penais, contra 500 inquéritos, 89 ações penais de 2018. Houve uma diminuição substancial do número de inquéritos e de processos crime. E, tanto quanto possível, nós devemos atuar no verdadeiro Supremo, que é o revelado pelo plenário. A partir de agora, o regimento interno do Supremo volta a prever que vão ser julgados no plenário da Corte em casos de crimes comuns o presidente da República, o vice-presidente, deputados, senadores, ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. E nos crimes comuns e de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União
União e os chefes de missão diplomáticas de caráter permanente. Segundo o presidente do STF, a transferência de ações penais e inquéritos para o plenário passa a valer também para aqueles casos que já estão em andamento. As duas turmas do STF são compostas, cada uma, por 5 ministros. O presidente do Supremo não participa. Cabe aos colegiados decidirem, por exemplo, sobre recursos extraordinários e habeas corpus, entre outros casos. E a seguir, o Supremo considera que lei do Distrito Federal, que considerava concluído o ensino médio por aprovação no vestibular, é inconstitucional. Voltamos já. Permitirá a esses milhões de brasileiros que hoje sofrem e que hoje se acham postos à margem da vida, o exercício concreto de um direito básico e inalienável, que é o direito à busca da felicidade e também o direito de viver com dignidade. O ministro Dias Toffoli atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República para que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, seja ouvido pela Polícia Federal em suposto caso de homofobia antes de avaliar pedido de abertura de inquérito. Declarações dadas por Milton Ribeiro ao jornal O Estado de São Paulo no mês passado levaram a Procuradoria a pedir ao STF instauração de investigação para apurar possível discriminação ou preconceito. Na entrevista, o ministro atribuiu a homossexualidade de jovens a famílias desajustadas. Os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram inconstitucional a lei do Distrito Federal que permitia a conclusão do ensino médio com aprovação em vestibular. A lei estava suspensa desde a sua promulgação por decisão do próprio STF. Por unanimidade, os ministros decidiram em plenário virtual a inconstitucionalidade da lei distrital, que obriga as escolas a emitirem certificado de conclusão do ensino médio para o aluno aprovado em vestibular, independentemente da frequência escolar. Segundo o relator do processo, o ministro Celso de Mello, a lei distrital invade a competência da União, porque a matéria já está regulamentada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece obrigatoriedade de currículos e conteúdos mínimos, observando a carga horária mínima do calendário escolar. Além disso, Celso de Mello disse que a norma não é razoável porque inverte de forma arbitrária a ordem natural da formação acadêmica dos alunos do ensino médio e que, se a lei fosse mantida válida, seria um desrespeito à isonomia, já que estudantes do ensino médio de outros estados não teriam a mesma oportunidade. E no próximo bloco, o TSE torna pública a tabela com o tamanho das bancadas no Congresso. É depois do intervalo. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se estabelece uma relação de polaridade conflitante entre o Estado de um lado e o indivíduo de outro. Agora um alerta aos devedores. O Supremo decidiu que é constitucional a possibilidade de busca e apreensão de bens em alienação fiduciária. Imóveis, carros, celulares, eletroeletrônicos são bens de consumo que muita gente sonha em ter. Mas nem todos podem pagar tudo à vista, né? A maioria das pessoas recorre mesmo a uma compra parcelada. Aí vai até um banco e pega um financiamento. Para garantir que a instituição não vá ficar no prejuízo, em caso de alguma parcela não ser paga, é feita uma alienação. A alienação nada mais é que uma venda, a transferência para outra pessoa de um bem ou direito. O que é uma alienação fiduciária? É um recurso utilizado em modalidade de empréstimo e financiamento, no qual uma pessoa solicita um crédito e, para transmitir a confiança desejada em relação ao pagamento,
transfere um bem para o credor. Uma vez quitada a obrigação pelo devedor, a propriedade consolida-se em seu nome. O plenário do Supremo Tribunal Federal analisou recentemente um caso sobre o tema. Se trata de uma ação de busca e apreensão proposta pelo Banco do Nordeste contra uma empresária de Minas Gerais que deixou de pagar as parcelas do financiamento de um veículo dado em garantia fiduciária. O Tribunal de Alçada de Minas extinguiu o processo e o Banco do Nordeste, então, decidiu recorrer ao Supremo. Em sessão virtual, o plenário, por maioria de votos, decidiu que é válida a possibilidade de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente. Ficaram vencidos os ministros Marco Aurélio, relator, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. A Corte concluiu que o artigo 3º do Decreto-Lei 911 de 1969, que faculta ao proprietário fiduciário e ao credor requerer a concessão de liminar de busca e apreensão, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, como explica essa advogada. O STF, então, discutiu se ela estava dentro das normas garantistas da Constituição Federal de 88. E foi ele dirimido que sim, em razão de ter havido 2 outras alterações posteriores à Constituição Federal, que essa legislação... O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou a tabela com o tamanho das bancadas dos partidos políticos no Congresso Nacional. O documento serve de base para os debates entre os candidatos. A tabela já está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. O Partido dos Trabalhadores tem a maior representação, 59 parlamentares, eleitos em 2018. Em seguida estão o Partido Social Liberal, com 53 deputados e senadores, e o Movimento Democrático Brasileiro, com 46. A tabela de representatividade no Congresso foi elaborada levando-se em conta os critérios previstos em resolução do TSE. Os suplentes de deputados e senadores, por exemplo, não foram computados. Além disso, a Justiça Eleitoral só considerou as mudanças de filiação informadas no sistema Filia. Essa tabela serve de base para o debate entre os candidatos. Segundo a Lei das Eleições, é assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional de no mínimo 5 parlamentares. Para os demais partidos, a participação não é obrigatória. Em Lavras, Minas Gerais, a Justiça condenou a empresa concessionária da usina hidrelétrica de Funil a pagar 13 milhões de reais por crime de poluição hídrica. Em 2016, a empresa teria feito a drenagem do sistema de transposição para peixes sem verificar a qualidade da água ou a presença dos animais, provocando a morte de mais de 4 toneladas de peixes, o que caracterizou o crime ambiental. Na decisão consta que houve negligência, imperícia e imprudência por parte da concessionária, já que os funcionários não tinham conhecimento especializado sobre a operação do sistema. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.